celular e tudo mais. Tenente Ricardo, boa tarde, prazer recebê-lo aqui no nosso programa Tribuna Popular da Rádio Difusora dos Inhamuns. Como é que está o trabalho da Força Tática aí ao longo desses... Vamos completar 6 meses, né? Agora vai estar para completar, já completou 6 meses de atuação aqui, não só em Tauá, mas na região. Boa tarde, Violismar. Boa tarde, Lindon Johnson, Dedé. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Difusora. Prazer estar de volta aqui a essa casa para falar de um assunto que é de interesse da população, né? E principalmente de todo o que a gente vem produzindo, né? Diante da recriação da Força Tática. Na verdade, são 5 meses, né? Próximo mês nós estamos indo ainda para o 6º mês e já com resultados bem promissores, que merece aí todos os elogios possíveis a essas 4 equipes que vem demonstrando muito empenho e motivação para dar uma resposta à sociedade tauaense. Inclusive, Tenente, assim, não há um foco específico, né, de vocês da Força Tática, né? Todos os tipos de situações vocês já enfrentaram e, na maioria dos casos, deram uma resposta positiva à sociedade. A gente sempre divulga, né, nos meios de comunicação, você é um parceiro, né, Lindon Johnson, outro, toda a imprensa, do modo geral, bem como a gente divulga o nosso trabalho que vem sendo feito mês a mês. E quando se observa na nossa produção, lá tem tudo, como você bem falou. Nós não temos uma área específica. Temos apreensões de armas de fogo, apreensão de muita droga realizada, muitos traficantes presos, muitos veículos roubados e clonados, que está sendo uma praga aqui na nossa região, principalmente. Então, assim, nós não temos uma área específica. O que vem, a gente não escolhe o crime, não. Tenente, mas assim, a gente tem observado que o tráfico de drogas e essa questão da clonagem de veículos chamaram muito a atenção em relação a outros tipos de crimes? No início do ano, Violismar, começou com aquela onda de automóveis clonados, né? A gente desencadeou uma operação, né, e a partir do primeiro veículo que foi apreendido, a gente percebeu que as mesmas pessoas estariam envolvidas, trazendo mais e mais veículos. Tanto é que em menos de um mês nós apreendemos 8 veículos automóveis, né? Isso não estou nem falando das motocicletas. Certa vez a gente chegou com um flagrante na DP, vindo da Lagoa do Eufrasinho, com 2 motos roubadas e um veículo clonado, e demos a sorte de encontrar com a equipe do Núcleo de Operações Especiais da PRF, que tem sido uma grande parceira na identificação desses veículos. Eles também estavam com flagrante, e nós tivemos a oportunidade de conhecer o trabalho deles e falamos um pouco do nosso trabalho. Então, eles se admiraram com o que estavam vendo, com os números que estavam sendo mostrados, e como o foco deles é apreensão de veículo, passou algumas dicas aos nossos policiais e capacitou. Isso fez com que cada um dos nossos policiais se capacitasse na identificação de veículos adulterados. E isso tem demonstrado aí um resultado absurdo, né? Essa semana, como você bem falou, em 3 dias foram 5 motocicletas clonadas. Tenente, assim, já foi um número, assim, de certa forma, que chama a atenção, assim, pela quantidade e pelo curto espaço de tempo que vocês já atuaram nessa parte. O senhor pode afirmar, assim, com certeza, de que o número de tanto de carros ou motos aqui no município de Tauá com adulterações é bem maior do que esse que vocês já apreenderam? Eu posso afirmar, Violismar, que hoje, né, os nossos números já beiram 30 veículos, né, até o 5º mês. Isso aí já está defasado diante do que vocês vêm acompanhado nesses últimos dias de apreensões de veículos, né? Então, eu posso afirmar a você que até o final do ano nós teremos mais de 100 veículos aqui em Tauá apreendidos, Tauá e região. Então, isso é um número bastante elevado, em que vai repercutir bastante, principalmente, Violismar, naquelas pessoas que agem de boa fé. Outros não agem, outros realmente se iludem, ou como alguém atribuiu aí nas redes sociais, os dublês de rico, né, que querem bancar uma situação que não condiz com a sua condição financeira e acha, num veículo mais barato, num veículo ilegal, a oportunidade de ostentar. Outras pessoas, como eu falei, elas realmente são enganadas.
Tenente, qual o procedimento que vocês fazem quando se deparam com uma situação dessa? Abordam um determinado tipo de veículo, né, e vão ver os sinais identificadores e constatam lá a adulteração. Geralmente, em todas as situações, o proprietário é conduzido à delegacia para os procedimentos, e se o proprietário diz, não, olha, eu comprei esse carro de fulano de tal, a pessoa que vendeu também é conduzida para a delegacia, e a partir daí, o que que acontece? Alguém fica preso? Vírus Ismael, uma cadeia, né? Quando a gente aborda, eu vou te dar um exemplo. A Moto Bros, a gente abordou com placa de Fortaleza, e quando nós consultamos no sistema, ela foi abordada aqui em frente ao Banco do Brasil. Quando nós consultamos o sistema, a mesma placa dava no outro veículo, oriundo de Novo Oriente. Aquilo nos chamou a atenção. Então, a gente vai, além da placa, identificar outras situações, quais sejam número de motor, né, e número de chassi. Alguns chassis, né, tem indivíduos especializados, eles fazem muito bem feito. Só que quando chega no motor há uma problemática, eles não conseguem. Né? Então nós temos produtos, hoje cada viatura anda com o seu kit, né, de produtos para que façam a tentativa de identificação dos veículos irregulares. É conduzido o condutor até a delegacia. Há mais ou menos um mês a lei deu uma endurecida para esse pessoal, né? Então nós conduzimos e lá é feito o flagrante. Se a pessoa atuou de boa fé, ela pode ser autuada pela receptação culposa, ela identificando de quem comprou. Nós vamos diligenciar, como já aconteceu no veículo que nós pegamos na divisa com Quiterianópolis, a pessoa afirmou que tinha comprado de uma pessoa aqui no Lustal, então a gente conduziu tanto aquele que estava na posse como o outro vendedor até a delegacia. Na delegacia é aquilo, o entendimento é do delegado, se ele vai optar pelo flagrante, né, ou se ele vai optar por apenas a portaria para fazer uma investigação e, quiçá, representar pela prisão. O senhor falou de algumas alterações que ocorreram na legislação como forma de endurecer esse tipo de crime. Que alterações foram essas, Tenente? Seria importante colocar isso até para orientar e que as pessoas que praticam esse tipo de crime possam pensar duas vezes, imaginando que isso não dá em nada. A principal adulteração ou alteração da lei é quanto à pena, né, o aumento de pena em relação a esses crimes. Né? Então, salvo engano, deixou até de ser afiançável em delegacia. A pena ultrapassou 5 anos e a pena, quando ela ultrapassa de 4 anos, né, ela não cabe mais decretação de fiança por parte do delegado, somente em juízo. Aí, então, nesse caso, se uma situação dessa ocorrer no período da noite, certamente a pessoa, no mínimo, vai pernoitar na delegacia. No mínimo, né? Você interesse é que aqueles que agem de boa fé pudessem pernoitar muito mais dias, não só aquele dia, né? Tenente, como é que vocês conseguem identificar se aquela pessoa que foi flagrada com um veículo clonado, se ela foi uma vítima da situação, ou se ela adquiriu aquele veículo sabendo da irregularidade? Geralmente, Virusmar, é pela conduta da vítima, né? Às vezes são pessoas que pagou o valor que realmente aquela moto ela tem no mercado, né? Tá feito um parcelamento, ela há alguns documentos comprobatórios. A pessoa que vendeu afirma que vai entregar o DUT, né, que é o documento único de transferência, após o pagamento, né, dessa moto, né, o valor total, que é uma prática comum em quem faz essa comercialização de veículos. Então a gente identifica dessa forma. Outros a gente identifica facilmente. A gente abordou uma moto, na verdade nós encontramos ela no estacionamento no dia da festa de Quiterianópolis. A moto tinha exatamente 254 multas. Então, uma moto dessa já chama a atenção quando você vai verificar os identificadores, você já facilmente vê que ela é uma moto que se trata de um veículo clonado. Bom, eu já vi algumas ocorrências de clonagem de veículos que vocês nos repassam, e às vezes chama-se a atenção. Por exemplo, essa semana uma moto foi apreendida aqui no estacionamento, no centro da cidade. Outro dia, acho que foi em Parambu, eu fui em Quiterianópolis, a moto estava parada, vocês chegaram e disseram, como é que vocês
fazem adivinhar que vamos abordar aquele veículo específico, já que ele está parado, como foi o caso dessa moto aqui no estacionamento. Vocês é um vão trabalho, adivinhar, é um trabalho de formiguinha, sabe, Virusmar? Como que acontece? A gente já sabe quais são os veículos mais propícios, né, para os veículos que essas quadrilhas mais utilizam, né, para fazer a clonagem. De onde eles são. Então, quando a gente identifica uma placa de determinado local, aquilo ali já acende, né, o alerta. Então, a gente já começa a suspeitar daquele veículo e vamos atrás dos indícios, na verdade, dos elementos identificadores, quais sejam, né? A gente faz a consulta da placa, geralmente a placa está tudo ok, porque se trata de um veículo clonado, então ele geralmente está em dia, né? Se o veículo apresenta muitas multas, também é outro indicativo de clonagem, bem como, né, a gente vai para chassi e motor. Nesses números é onde está a chave da clonagem. O trabalho vai continuar, então, e vocês recebem alguma denúncia desses veículos que vocês apreenderam, Tenente? Vocês receberam alguma denúncia ou foi exatamente apenas esse trabalho de formiguinha que o senhor fala? Os automóveis, sim, né? Os automóveis, os carros, a gente recebeu a primeira denúncia, né? Salvo engano, nosso primeiro veículo apreendido foi um Gol, né? Depois do Gol veio o Renegade, né? E do Renegade em diante, né, as pessoas começaram a ver aquelas pessoas que tinham conhecimento, principalmente daqueles que eram suspeitos, né, de trazer esses veículos, né? Então, começaram a denunciar. Ó, fulano passou um carro para Cicrano, dá uma verificada nesse veículo, o veículo tal é clonado também. E realmente todos, 90% das denúncias que nós recebemos em relação aos automóveis bateram, né, a informação. Quanto às motocicletas, não. As motocicletas, geralmente, é esse trabalho de formiguinha mesmo que a gente faz. Tenente, me parece que em uma dessas situações o proprietário estava com o carro há mais de 2 ou 3 anos. Como é possível isso? Virusmar, eles tentam, em algumas situações, trazer, né, para uma região que nem Tauá. Um dos veículos que nós pegamos era uma picape estrada. Essa picape já estava há mais de 2 anos rodando no açude dos Alexandrinos, né? Depois o cidadão mudou, era uma pessoa que estava de boa fé, um carro com placa da Bahia. Então eles vêm e repassam esse veículo a essa pessoa. A pessoa vai andar a vida toda. Se ela nunca for abordada, esse carro vai perdurar aí por um longo período, por uma vida inteira. Até que chegar o momento de encontrar a força tática por aí e vai dar o que deu. Pode-se dizer que há assim, uma certa displicência, por exemplo, quem adquire um carro e não tem a preocupação de passar o documento para o seu nome, porque nessas situações de clonagem não tem como, não passa na vistoria do Detran, né, Tenente? As pessoas estão se limitando, Veurismar, a apenas fazer uma consulta pela placa. Isso daí não é o ideal mais, né? Então, existem vários aplicativos por aí afora, o próprio Detran disponibiliza alguma situação que você consulta, lá vai dizer que o veículo está ok. Realmente, por quê? Porque ele trata-se de um clone. Não é um veículo, ele é oriundo de roubo, mas em cima daquele veículo roubado, eles clonaram um veículo original. Pegaram aquele veículo original e transformaram aquele veículo roubado. Esquentaram o veículo roubado, é isso que você anda mais ou menos isso. Então, o que acontece? Todas as vezes que o seu veículo, o original, está em dias, o clone também, que está na posse do Lyndon Johnson, né, também vai estar em dias. Então, isso daí, às vezes o Lyndon Johnson pode não se importar e sair aí mundo afora cometendo crime, que esses aí são utilizados para cometimento de crime, então a pessoa não está nem aí, você começa, que é o dono do veículo original, a receber multas em casa, é o que chama a atenção. Falta da população, e a gente já fez essa alerta, já vi você fazendo, o Lyndon Johnson, a imprensa do modo geral, mais atenção na hora de comprar esses veículos. Se tem dúvida, leva na oficina daquela pessoa que você confia, leva ao Detran, leva à delegacia. É até engraçado, mas quando nós começamos a fazer várias apreensões de carros, chegou pessoas que haviam comprado veículos de fora, levar até a gente para a gente confirmar se aquele veículo era clonado. Então, acho que há um pouco de displicência também. Pouco não, muita displicência de quem está comprando.
E houve também uma situação em que vocês só vieram a identificar que o carro era clonado depois que a multa chegou lá na residência do proprietário em outro estado, dizendo que ele nunca tinha andado no Ceará. Isso mesmo. Chegou essa situação, né? Um veículo, salvo engano, do Rio Grande do Norte, e a gente entrou em contato com o cara, ele mandou as fotos lá, tá aqui, ó, meu carro, gravou um vídeo, uma videochamada com a gente, na frente do veículo, enquanto a gente estava com o clone apresentando aqui na delegacia. Bom, então o senhor acha que ainda existem veículos clonados aqui rodando na região? Muitos, muitos. E a gente vai dar uma desbaixa até o final do ano, né? Como eu falei, nossa meta é no mínimo dobrar esses números. Mas a gente acredita que no Valjão que vai aí, Vilsmar, a gente consegue ultrapassar os 100 veículos até o final do ano. Um outro tipo de crime, tenente, que atinge a toda a população de uma maneira em geral, né? De todas as classes sociais, que são os chamados golpes, os golpes virtuais. E aí não tem esse negócio de, eu não, de ser mais ou menos esclarecido, todo mundo está sujeito a cair em um golpe desse. Pois é, Verisman, é uma situação que tem acontecido muito aqui, né? Noutra oportunidade, me recordo que você me ligou para questionar, né, como evitar essa situação, porque há os mais diversos crimes. Os mais comuns é o quê? A pessoa se passa por faccionado, né, encaminha um áudio aí, sempre é o mesmo áudio, dizendo que é da facção tal, e que a pessoa está denunciando, né, descobriu que ela é uma caboeta, ela é uma X9, e se ela não fizer o depósito, e às vezes no desespero a pessoa faz. Foi muito aplicado aqui no comércio de Itauá, recebi muitas ligações de comerciantes dizendo que estava, e eu sempre pedia calma, que ele faça um bloqueio deste número, e ele só não dá atenção. Outra forma importante você tocar nesse assunto foi uma ocorrência que nós pegamos ontem. Lamentavelmente, o empresário não quis representar, né? Que é o que? A pessoa compra no comércio, pede determinada mercadoria e diz que vai pagar no Pix. Você pede o comprovante, passa o Pix a ela faz o pagamento, né? Ou então deve ter feito e encaminha um comprovante que não existe, né? Eles têm a prática de criar comprovantes, encaminha e você, quando vê, né, pagamento concluído, Pix concluído, se satisfaz com isso. Os dados nome do direitinho, comércio, dado, valor, tudo direitinho, valor, etc. Mas de fato o dinheiro não cai na conta? E o dinheiro não cai na conta, que foi o que aconteceu com esse empresário. O que foi que chamou muito a atenção dele? É que cada Pix que você faz, ele tem um número de controle. E sempre o número de controle era o mesmo. E ela fez várias compras em sequência, né? Essa pessoa. Ontem ele me ligou para saber o que poderia ser feito e que, inclusive, naquele momento a pessoa tinha feito a compra. Estava aguardando a mercadoria em casa, né? Estava aguardando a mercadoria em casa. E eu pedi a ele que me aguardasse, que eu ia até o comércio, fui até o comércio dele. Eu orientei a ele, cadê o Pix? Quer dizer que ainda pede para deixar a mercadoria em casa. Né? Hoje temos essa facilidade, né? Tanta facilidade que merece muito cuidado. Ele foi até o banco, tirou o extrato da conta para comprovar que esse dinheiro não havia caído e a gente foi fazer o flagrante dessa pessoa. Orientei que ele fosse deixar a mercadoria pedida, fomos lá até o local e mais, essa pessoa pedia para que fosse entregada no endereço que não era dele. Na verdade, o endereço da casa dos pais do namorado. Olha o tanto de gente que essa pessoa envolvia. E, absurdamente, uma pessoa bem empregada numa empresa que presta serviço ao Estado, né? E conseguimos fazer o flagrante dela. Fizemos o flagrante, levamos a ADP. Lá ela pediu para conversar comigo. Ela relatou como começou, né? Que foi através de uma amiga que também pratica esse crime do comércio lá, né? Ela faz valores bem aleatórios, faz de pequena monta e de maior monta, tanto é que só nesse empresário já ia mais de R$1.000 o de prejuízo, né, de mercadoria que ela comprava. Várias compras que ela fazia. Tinha compra de R$59 até R$500, né, essa mesma pessoa. E é onde vem a parte lamentável, nós pedimos até o empresário que fosse, por quê? Porque tem a vítima. Eu só posso fazer um flagrante se tiver vítima, se tiver o objeto e tiver, né, o suspeito, no caso, o autor. O empresário se dirigiu até a delegacia. É um crime, infelizmente, o estelionato, que depende de representação. Ou seja, aquela pessoa que é vítima, ela tem que representar.
E eu acredito que o empresariado, já que ele nos cobra nesse sentido, né, de se empenhar, né, nos cobra como polícia militar, como polícia civil, é, é, que nós tomemos providência e consigamos dar um resultado, só que o empresário chegou na hora e disse que não tinha interesse. E a justificativa dele foi lamentável. Foi que o pai dessa moça era amigo de infância de colégio. Bom, se a gente for passar a mão em todo mundo, eu vou dar margem para hoje essa moça estar novamente cometendo crime no comércio de tabaco. Assim como a amiga, sei lá, e sócia dela. É lamentável essa situação, até como resposta, né? E inibir também que outras condutas como essa, bom, a polícia está em alerta, o empresariado está em alerta, ele só deu a oportunidade a ela de continuar cometendo o mesmo crime. Quer dizer, então, que foi identificado, foi descoberto, foi flagrado e terminou em nada. Foi isso, Tenente? Você resumiu muito bem. Identificado, flagrado, conduzido, né? E no final das contas, o policial civil fez até o questionamento. E por que, né, mobilizar a polícia? Se não tinha interesse em representar, apenas fosse até ela, dissesse que estava sabendo e que ela pagasse o prejuízo, que ele deixava isso para lá. Acredito que essa não seja a conduta devida, né? É apenas uma criminosa que está aí a cometer novos crimes hoje. Situações desse tipo, de certa forma, desmotivam vocês ou já estão acostumados? Eu Ou não é uma coisa muito comum? Com perdão da palavra, a mim não desmotiva em nada, muito pelo contrário, vamos continuar sempre que formos acionados. Agora, uma pessoa que age dessa forma, um comerciante, eu acho que ele está se dando direito, ele está se enganando e dando direito que todos o enganem. E as orientações em geral que o senhor gostaria de fazer em relação a esse tipo de golpe, porque assim são muitos, né, Tenente? Especialmente o pessoal do Bolsa Família, principalmente, que relatam. Tem gente que fica assim com tanta vergonha do golpe que caiu que às vezes nem comunica às autoridades. São pessoas, geralmente, o pior de tudo, Virusmar, que a gente, quando pega um empresário desse, a gente sabe que é uma pessoa esclarecida, então você fica naquela, não é um crime aplicado somente em pessoas que não têm aquele esclarecimento. Né? Mas acredito que essas pessoas que não têm tanto esclarecimento, elas se tornam mais vulneráveis ainda. Né? Então, assim, é ficar atenta, né? Principalmente essa pessoa em condição mais vulnerável, mais idosa, né? Que procure pessoas, né? Procure um filho, alguém da sua confiança, né? Que possa ajudar. Desconfiar de qualquer situação como essa, conferir na sua conta, agora para os comerciantes, receber o comprovante do pagamento mediante Pix, olhar na sua conta se caiu, né? Geralmente as contas bancárias hoje, ela emite o alerta de imediato, né? Quando você recebe um Pix, né? Ela emite. Recebe logo uma mensagem. Isso, recebe logo uma mensagem. Quando você manda ou quando você recebe, isso, né? Nas duas situações. Então, se não chegou, ou se o seu aplicativo do banco não tem essa função, que você procure ativar, ou ainda, né, foi feito o Pix, confirmou, eu vou só confirmar aqui no meu extrato bancário, é muito simples, muito fácil, abre seu extrato bancário, o extrato da loja e vê se aquele valor caiu. Se não caiu, já é levantar a suspeita, já ficar em alerta, pedir para que a operação seja refeita, né, que estornará. Então, assim, não é o primeiro situação que cai. Recentemente, alguns dias aí, a gente viu até com um amigo da gente do raio que comercializa alguns produtos, né, a sua esposa, e lá não, ele colocou para frente, e realmente, a pessoa lesada não fazer mais qualquer conduta desse tipo, de deixar para lá. Seja qual for a motivação, seja o medo, seja relações pessoais, né, porque são pessoas que vão ficar impunes e a impunidade gera justamente isso. E é um crime difícil de se combater, Tenente. Geralmente, quem perde dinheiro numa transação em um golpe virtual é muito difícil recuperar. A gente até aquele caso, né, Olinda José, daquelas professoras que perderam aquelas vultuosas quantias dos precatórios, que até hoje não foi resolvido e, assim, muito dificilmente vão recuperar esse valor, né? Mesmo que seja identificado, seja preso e tudo, mas dinheiro é difícil, né? No caso aí do empresário, ele pode até pegar as coisas de volta, não sei, nem quero saber como foi o acordo que ele fez com ela, né? Mas, assim, é como você está dizendo, é difícil o flagrante, né? Que foi o que aconteceu. A gente que está no meio, a gente sabe o quanto que é difícil o flagrante, e muito mais difícil ainda é ter essas quantias
devolvidas, né? Então, toda vida que tiver o flagrante realizado, que eles possam colocar para frente, que aí é mais fácil de serem ressarcidos do prejuízo. Tenente, o grupamento Força Tática tem uma linha direta em que a pessoa pode ligar para vocês? Nós Para temos, comunicar a qualquer tipo de situação. O raio de atuação de vocês é aqui nos municípios que pertencem ao 13º BPM, é isso? Isso. A gente foca muito em Itauá porque é a maior região, né? É onde movimenta a maior quantidade de dinheiro, né? Itauá, geralmente essas pessoas de outras cidades aqui da região vêm comercializar em Itauá, né? Então nós atuamos em todo canto. Priorizamos Itauá por conta dessa circunstância, mas a gente tem tido muitos resultados satisfatórios demais em Quiterianópolis, né? Quiterianópolis ali, por ser uma região de divisa, é absurda a quantidade de crime, principalmente tráfico de drogas, veículos clonados, roubados. Então, os mais diversos crimes a gente encontra ali em Quiterianópolis. Nós temos os nossos canais, né? Nós temos um diretor que a gente brinca, que é o Sargento Teixeira, né? Que ele mexe muito com marketing. E ele faz geralmente as divulgações. Vocês têm um papel muito importante. Nós temos o Disque Denúncia, que é o telefone da própria Força Tática, né? Que é o 889-8180-8937, né? E temos o nosso Instagram, que é bem ativo, força.tática.tauá. Muitas dessas prisões vêm mediante denúncia, Verismar, principalmente no que diz respeito ao tráfico de drogas, e a gente agradece a participação da população e garante aquilo que é o principal, é o sigilo. Na verdade, a gente costuma dizer que o que nos importa não é quem está nos prestando a informação, mas a informação em si. Tenente, mais alguma consideração, informação, orientação o senhor gostaria de fazer nesse momento da população aqui que nos acompanha aqui através do programa? Continuar pedindo, né, o apoio da população, que confie no trabalho da polícia, que registrem as ocorrências, na presença de qualquer fato delituoso, criminoso, entre em contato de imediato com a Força Tática, né? Muita gente também tem minhas redes sociais, né? A rede social do Sargento Teixeira, que tem 40 mil seguidores, dentre os outros membros também da Força Tática, Tairone, Rômulo, Bacelar. E mais, Violismar, agradecer tanto aos nossos comandantes, né? Hoje a primeira companhia está sendo comandada pelo Major Rafael, que foi juntamente comigo um dos precursores naquela reunião inicial para levarmos até o comandante do batalhão, né? Que nos deu a oportunidade de reativação da Força Tática. E, por fim, né, também tem o Tenente Romário, que faz um brilhante trabalho agora no subcomando da companhia. E, por fim, aqueles que estão, né, diuturnamente, que são essas 4 equipes, que esses rapazes, né, esses policiais têm feito. Diga-se de passagem, a Força Tática, né, como algumas especializadas que têm, essas especializadas, elas são gratificadas, a Força Tática não é. Esses policiais estão aí mesmo pelo sangue de policial que eles têm, né, por prestar um serviço bem feito à sociedade, eles estão motivados, né, e eu só tenho mesmo, sou muito orgulhoso das equipes que eu tenho, dessas 4 equipes, né, encabeçadas aí pelo Sargento Teixeira, Cabo Tairone, Cabo Rômulo e Cabo Medeiros, e o que eles têm feito nesses 5 meses de Itauá, para que a sociedade de Itauá possa reconhecer ao máximo, porque o trabalho tem sido árduo, mas o resultado tem sido mostrado. E a vocês da imprensa, eu não poderia deixar de agradecer. Nós temos uma parceria, um vínculo, né, muito forte, temos tentado munir vocês ao máximo de informações. Eu acho que assim tem que ser. Eu agradeço mais uma vez a participação. Obrigado. Conversamos então com o Tenente Ricardo Feitosa, que é o comandante da Força Tática do 13º Batalhão de Polícia Militar aqui de Itauá. E leve a toda a equipe, Tenente, o nosso abraço, nosso reconhecimento, nosso apoio, nosso incentivo, né, para que continuem cada vez mais proporcionando essa maior sensação de segurança da população, tanto da cidade quanto também do interior. Eu sei que o pessoal gosta muito de, à noite, varando as madrugadas aí pelo interior, né, para ver se encontra alguém cometendo crime, especialmente essa outra questão que preocupa muito, que é o furto de criação, né, de animais, Tenente, que infelizmente ainda continua acontecendo aqui na nossa região, e ultimamente os ladrões não têm mais
se preocupado em... Não querem mais saber de uma, duas, três. Às vezes levam de 40, 50. Às vezes o criador amanhã anoitece com um rebanho e amanhece sem nenhum. Né? Então ainda é muito desafiador essa questão. O senhor sabe muito bem porque é filho de criador, né? Diminuiu bastante, né, Felismar? Deve ser considerado, né? Porque diminuiu diante de algumas prisões que foram feitas, mas é um flagrante difícil, Felismar, até porque nossa região, Tauá, é o segundo maior município do estado do Ceará em área territorial. Aí você vai abarcar Aiuá, Barneróis, Parambu, que também são extensos, então a gente não tem como cobrir toda a área. Às vezes a gente tem que contar com a sorte, mas vez por outra a gente está dando. É fato que a Força Tática também está andando aí, a gente não precisa estar avisando os nossos locais, lógico, mas a gente está sempre andando na tentativa de capturar alguns desses indivíduos para que sirva de exemplo e com certeza a Força Tática está na área. Obrigado mais uma vez. Um abraço, meu amigo. 12h45, vamos ao intervalo, a gente volta já, tem mais.